Irmãos, louvado seja Deus por esse tempo tão especial que nós temos de culto ao Senhor, culto público ao nosso Deus. Gostoso, viu, Jader? Reverendo Jader. Gostoso, viu, Heve? Esse microfone, acho que ele vai dar trabalho aqui. Quem tiver forte aqui, vem aqui, aperta aqui para mim, que eu não estou tão forte assim, não. A gente vê o pastor Jader falar, eu queria fazer oração pastoral. Oração deliciosa, né? Oração gostosa. Quando a gente está com vontade de orar, assim, é muito bom. Irmãos, eu sei que a minha limitação, às vezes, pode limitar vocês a prestar atenção na mensagem. O fato de eu estar sentado, alguns acabam nem me enxergando direito, mas faz uma forcinha aí para acompanhar. E para te ajudar, nós vamos abrir num capítulo específico. Você vai olhar mais para a Bíblia do que para mim. Pelo menos eu espero assim, tá? Que isso aconteça. Então, abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 8. E deixa a sua Bíblia aberta. Deixa ela aí aberta. Pela graça de Deus, nós temos tido o privilégio de ouvir uma série de sermões aqui na igreja, neste Evangelho, o Evangelho segundo escreveu Marcos. E tem sido uma bênção, né? E hoje nós estamos dando continuidade a essa série de sermões. Nós estamos avançando um pouco mais no Evangelho de Marcos e aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem feito no passado e daquilo que Deus está fazendo hoje, daquilo que Deus pode fazer por nós, em nossos corações. Então, abra sua Bíblia aí. O grande texto que nós vamos ver está entre Marcos 7, aí você vai dizer, está diferente de lá, calma lá. Marcos capítulo 7, versículo 24, até Marcos 8, 26. Como a gente vai almoçar hoje na igreja, lá para as 2 horas a gente termina o sermão, né? E está tudo certo, né? É brincadeira. Então, nós vamos pensar, nós vamos fazer um grande passeio em todo esse texto, e nós vamos parar um pouquinho lá em Marcos 8, 22 a 26. Tudo bem? Vocês vão olhar mais para a Bíblia, vocês vão estar com a Bíblia aberta, olhando mais para a Bíblia do que para mim, tendo a consciência e a mente cativa a Cristo Jesus. Inicialmente, eu quero falar com vocês algo que nos chama a atenção. Olha o versículo 7, aliás, olha o versículo 24 do capítulo 7. Esse versículo vai fazer uma menção muito importante. Esse versículo vai dizer que Jesus saiu das terras da Galileia, ou seja, Jesus saiu do meio do povo judeu, e Jesus se dirigiu a uma outra terra, Tiro e Sidom. Ele se dirigiu a Tiro e Sidom, que é uma terra que nós chamamos de uma terra gentílica, do povo gentio, habitado por pessoas que não conheciam ainda a Cristo Jesus. Esta é uma ocasião em que Marcos registra isso aqui, e ele registra de uma forma muito bacana, porque ele está registrando que os discípulos de Jesus precisavam aprender que não há distinção entre judeus e gentios. E aí eu vou falar uma coisa para você. Pastor, o que é gentios? Gel de quarta-feira. Se você não sabe o que é gentio, eu não vou falar aqui não. Você vai no gel de quarta-feira, porque é lá que a gente aprende os detalhes, tá? Então vai no gel de quarta-feira. Então Jesus estava ensinando aos discípulos, nessas terras, que todos necessitam de um Salvador, que todos são pecadores. Percebam que Jesus está quebrando um conceito judaico. Jesus está quebrando um conceito judaico em relação à impureza. Lembram que no sermão passado, o nosso pastor, pastor Flávio, no caso, falou a respeito da impureza dos alimentos. Jesus está ensinando que não existem alimentos impuros, lá naquele texto, e agora Jesus está ensinando que não existem pessoas impuras, pessoas capazes de contaminar outras pessoas. Jesus, então, vai lá e mostra isso de uma forma muito prática. Ele entra
no território gentílico, ele não se contamina com os muitos pecados daquele povo e sai de lá abençoando, sai de lá edificando, sai de lá salvando, sai de lá purificando. Então, Jesus traz esse ensinamento central, que o caso de nós sermos purificados, ou o caso de nós nascermos puros, não tem nada a ver com a nossa etnia, como pensavam os judeus. Eu nasci judeu, eu sou puro. Não. Jesus ensina que não tem a ver com a etnia. Jesus ensina que não tem a ver com o povo que você nasceu. Jesus ensina que não tem a ver com a igreja que você frequenta. Jesus ensina que não tem a ver com a sua descendência. A fé não é dada no berço. A fé não é dada no seio da família que você nasceu. A fé não é dada por esta igreja ou por qualquer outra igreja. Jesus ensina que a fé é dom de Deus, que a fé vem de Deus, que nós somos visitados por Deus. E a fé não pertence a um povo, de forma alguma. A fé pertence a todos aqueles a quem Deus gratuitamente a dá, como dádiva, como bênção, e distribui no coração daqueles que Ele mesmo quer abençoar. Então é isso que Jesus está fazendo. Dito isso, irmãos, me ajuda aqui, minha auxiliadora. Hoje parece que nós estamos com o ar mais seco, né? Olha aqui embaixo, dá certo. Dito isso, nós começamos a perceber a narrativa de Marcos e as ações de Jesus no meio do povo. Então, volta seus olhares para a Bíblia. Do capítulo 7, verso 24, até o versículo 30, nós encontramos aí o relato a respeito da libertação de uma menina. A menina era filha de uma senhora sírio-fenícia, ou seja, de uma gentia. Não fazia parte do povo de Deus. E ela fala algo para Jesus muito espetacular. Jesus disse: eu não vim para você, não. Eu vim para o povo. Né? Dessa vez, é interessante. Se você olhar lá atrás, Jesus fala para o centurião. Quando o centurião fala assim, o senhor pode curar meu filho? Ele também não era do povo. E Jesus diz: posso. E é interessante, quando chega aqui agora, na mulher gentil, Jesus disse: eu não vim para você. Ela disse: mas até os cachorrinhos comem da migalha. E Jesus falou: que fé extraordinária. Segunda vez que Jesus pensa nessa questão da fé, né? Lá com o centurião e agora com essa mulher. E Jesus visita a casa dessa mulher com grande poder, com graça profunda. E Jesus, então, vai lá, sem chegar na casa da mulher, já liberta aquela garota. As ações de Jesus naquela região, irmãos, vocês vão perceber que impactaram tanto o coração do povo, que no evangelho de sua autoria, não está em Marcos, está lá em Mateus, no evangelho da autoria de Mateus, capítulo 15, verso 31, Mateus vai dizer algo que Marcos não está dizendo. Mateus vai dizer assim, que depois desse acontecimento, as pessoas glorificavam a Deus, ou glorificavam o Deus de Israel. Tanto impacto que eles receberam da parte de Cristo Jesus. Logo a seguir, ali ainda na região de Decápolis, que vocês também sabem que é território gentil, apresentaram a Jesus um homem surdo e gago. Imediatamente Jesus vai lá e cura esse homem. E a Bíblia diz que Jesus, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos daquele homem se abriram, e logo o empecilho da língua se soltou, e a Bíblia diz que ele falava sem dificuldade. Um dia ainda vou falar para vocês o que é não falar. É horrível, né? Fiquei um período sem poder falar, é horrível. Quando eu li esse texto aqui, e ele falava sem dificuldade, louvado seja Deus. Falar sem dificuldade é algo muito gostoso. E mais uma vez nós vemos aí o poder de Deus manifesto. Mais uma vez nós percebemos que o nosso amado Salvador demonstrou uma bondade incrível nessa região. Por quê? Porque lembram que tempos atrás, lá na região de Decápolis, Jesus já havia libertado um homem possesso de uma legião de demônios. E o que as pessoas fizeram com Jesus?
Eles expulsaram Jesus daquela região. Eles demonstraram que eles estavam amando mais uma manada de porcos do que amando o Senhor Jesus. Eles mostravam que davam mais importância ao dinheiro, que aqueles porcos poderiam ser convertidos, do que a própria salvação da sua alma. Mas Jesus, cheio de bondade, Jesus, cheio de amor, de graça e de misericórdia, demonstra mais uma vez a sua graça. E ele volta no lugar da onde ele foi expulso. E ele chega lá e dá uma outra oportunidade, dá uma segunda oportunidade àquele povo para conhecê-lo, para desfrutar da sua salvação. Dessa vez, a reação das pessoas foi diferente. Você olha para o texto e você vê assim, que após o povo ver o que Jesus estava fazendo no meio deles, o verso 37 do capítulo 7 vai dizer assim: ficaram muito admirados. Ficaram muito admirados. E disseram assim: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem, os mudos falarem. Eu, quando estava meditando nessa parte aqui, eu falei: yes, que maravilha, o que Jesus está fazendo. Como Jesus está trabalhando a região gentílica. Marcos, então, prossegue a sua narrativa. E agora, Marcos vai mostrar aos discípulos e também mostrar a nós uma intervenção poderosa do nosso Senhor. Ao observar a multidão, vai olhando na sua Bíblia aí, ó. Ao observar a multidão, Jesus teve compaixão. Jesus se solidarizou. Não vai sair essa palavra não, viu? Vocês já entenderam. Tem hora que a língua embora, não vai, né? E ele falou com seus discípulos sobre a necessidade de alimentar aquele povo, sobre a necessidade de atender aquilo que aquele povo estava precisando. Os discípulos, com os corações endurecidos, irmãos, não viram sair do problema. É engraçado, eles não lembraram do que Jesus já havia feito. Eles não lembraram da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Eles não lembravam o que Jesus havia feito, pouco tempo atrás. Eles também foram muito lentos para discernir o milagre dos pães, que iria acontecer naquele momento. E a lição principal que Jesus dá, de novo, para o milagre dos pães, para a multiplicação dos pães, é que Jesus estava, de novo, revelando aos seus discípulos, principalmente, não tanto ao povo, mas aos seus discípulos, que Ele é o pão da vida. Que Ele é quem tem a condição de alimentar alguém. E é por meio de Cristo Jesus, por meio do pão da vida, que o reino de Deus estava chegando aos gentios. A compaixão de Jesus, então, levou Jesus a repetir esse milagre, por pura compaixão, por pura graça, né? E ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Sem dúvida alguma, irmãos, a provisão divina é sempre maior do que a necessidade humana. E o que aconteceu? Sobraram cestos de pães. Louvado seja Deus, porque a gente pode contar com a provisão divina na nossa vida a cada instante. Passadas essas coisas, vamos lá no verso 10. No capítulo 8 agora, Jesus retorna às terras judaicas, né? Poxa, Jesus volta para a sua terra, Jesus volta para as terras judaicas. Primeira coisa que acontece, segundo o nosso texto, é que imediatamente ele é cercado por um monte de fariseu. Ele é cercado por aqueles fariseus, e desta vez, os fariseus desafiam a Cristo Jesus a fazer um sinal, como se eles já não tivessem visto uma série de sinais que haviam acontecido. Eles queriam que Jesus provasse a sua autoridade divina. Eles queriam que Jesus fizesse algo absolutamente espetacular, tipo, quando fala lá em João 6,30, tipo, descer fogo do céu. Ah, se descer fogo do céu, nós vamos acreditar que você é o Messias. Fico a pensar na tristeza de Jesus. Jesus não fez o sinal que eles pediram. Eu fico a pensar na tristeza de Jesus, ao perceber que os líderes religiosos do povo escolhido de Deus estavam com o coração tão adormecido,
estavam com o coração tão endurecido, estavam espiritualmente cegos. E Jesus já começa a preparar o ambiente para aquilo que ele iria fazer. Eles estavam cegos. Jesus deixou esses guias cegos para trás. Não valia a pena insistir nem falar nada com eles. E a Bíblia diz que Jesus, então, segue com os discípulos e começa a conversar com os discípulos a respeito dos fariseus. Os discípulos também pareciam tão cegos quanto os fariseus. A mente dos discípulos, quando a gente vai olhando e percebendo, a mente dos discípulos mostrava que o coração deles também estavam endurecidos. Mostrava que os olhos deles estavam fechados. Mostrava que os seus ouvidos estavam surdos. E aí deu vontade de eu criticar os discípulos, né, lendo a mensagem, lendo o texto. Esses discípulos, né, do lado de Jesus. Mas sabe, irmãos, nós, povo de Deus, constantemente temos a tendência de fazer a mesma coisa. Nós, muitas vezes, esquecemos das bênçãos de Deus. Nós esquecemos daquilo que Deus fez. Nós esquecemos daquilo que Deus está fazendo. Nós esquecemos até do potencial infinito que o nosso Deus tem. E muitas vezes nós ficamos olhando para as coisas e começamos a ter queixas. Começamos a ter preocupações. Começamos a olhar para o problema e esquecemos de olhar para o tamanho do nosso Deus. E os discípulos estavam exatamente fazendo isso, em toda a caminhada que eles estavam tendo com Jesus. Seria bom parar de vez em quando. Seria bom nós sentarmos e meditarmos na bondade, na graça, no poder do nosso Senhor, ao invés de reclamarmos tanto, né, dos nossos problemas e das coisas que estão acontecendo. Bom, ao chegarmos então lá no verso 21 do capítulo 8, depois de todas essas coisas, nós vemos Jesus confrontando seus discípulos. E lá no verso 21, Jesus vai dizer assim: vocês ainda não compreendem? Vocês viram tudo que eu estou fazendo? E depois daquela conversa ali na travessia do mar, vocês ainda não compreendem? Creio que essa mesma pergunta, ela vem ecoando nos séculos. Ela chega aqui, na igreja de Campo Belo. E a pergunta, talvez, de Jesus para muitos de nós é: vocês ainda não compreendem? Vocês ainda não perceberam quem eu sou? Vocês ainda não perceberam o que eu posso fazer? Vocês ainda, olhando para as coisas que estão lendo, para as experiências que a palavra de Deus nos permite ter em nossas mãos, vocês ainda não compreendem, continuam com o coração duro. E o relato de Marcos, logo em seguida, vai descrever a cura de um homem cego, meio que ilustrando como Deus faz as coisas, né? Imediatamente aparece o homem cego, para ilustrar a cegueira dos discípulos, para ilustrar a cegueira dos fariseus, para ilustrar a nossa cegueira, para ilustrar a condição espiritual que muitas vezes nós nos encontramos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando ao lado do povo de Deus. Muitas vezes nós experimentamos cegueira e a gente não consegue enxergar. Por essa razão, então, depois de eu fazer esse passeio com vocês, né, desde o início do texto, dessa grande, no seminário a gente chamava de perícope, né, desse grande texto, né, seminarista gosta de perícope, né, vamos lá, né. Então, desse grande texto, eu resolvi, então, examinar com os irmãos um pouquinho mais detidamente essa questão da cegueira, tá bom? E aí eu peço que você continue com sua Bíblia aberta e tenha um foco aí no capítulo 8, do verso 22, dos versos 22 a 26, que agora eu vou ler, que alguém deve estar pensando: pastor não leu o texto bíblico, não. O pastor só fica falando, não leu o texto bíblico. Vou ler agora, e nós ainda temos 1h30 para seguir, né? Está tranquilo. Então, o texto vai nos dizer o seguinte:
Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Eu quero desafiar você a olhar para esse texto e já no seu coração, orando para que Deus aplique no seu coração as verdades desse pequeno texto, e que as grandes ele já aplicou aqui. E que a gente caminhe um pouquinho. Quero desafiar você a olhar realmente para a atitude daquilo que, para as coisas daquilo que estava acontecendo e para a atitude de alguns. Em primeiro lugar, eu quero que você observe a atitude de Jesus, né? Não, em primeiro lugar, não, a atitude de Jesus não, vou mudar. Em primeiro lugar, eu quero que você observe a atitude das pessoas. Nós vamos perceber que o texto diz que as pessoas levaram um cego a Jesus, certo? Está aí. Apesar da gente não saber praticamente nada sobre estas pessoas, que o texto não nos diz, nós não podemos avançar muito nisso, o texto deixa claro que lhe trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Algumas verdades sobre estas pessoas. Vamos parar para pensar um pouquinho, do pouco que a gente tem, que a gente pode extrair. Algumas verdades. Eles acreditavam que só Jesus poderia curar o cego, porque senão eles não tinham levado, né, o cego a Jesus. Por isso eles levaram esse homem até o Senhor. Possivelmente, poderiam ter ouvido ou não, mas, de certa forma, eles estavam experimentando uma profecia registrada lá em Isaías 35:5. Lá em Isaías 35:5 vai dizer assim: então se lhe abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então, a recuperação de vista, a recuperação de audição e outros muitos milagres estavam anunciando a chegada do Messias. Era profecia sendo cumprida ali, na frente de todo mundo. Temos nós tido esse discernimento, irmãos, de trazer pessoas cegas para conhecer o Messias, o Salvador, o Cristo Jesus. Temos nós tido o desejo de buscar e trazer pessoas para que eles voltem a enxergar segundo a visão bíblica, segundo a visão do céu, amigos, parentes, colegas de trabalho. Nós temos orado, temos vindo com eles para cá. De alguma forma, nós temos buscado isso. Em segundo lugar, olhando para essas pessoas, nós vamos perceber uma outra coisa. Eles cometeram um erro. Você fala: pastor, onde está o erro desse pessoal? Já vi até erro aqui no capítulo, eles cometeram um erro. Que erro que eles cometeram? O texto diz que eles pediram a Jesus que tocassem nele. Trouxeram, ótimo, trouxeram, falaram: toca nele. Contudo, o Senhor Jesus tinha seus próprios métodos. Ele sabia a maneira que ele ia fazer. Ao invés de simplesmente tocar naquele homem, como pediu o povo, Jesus faz mais. Jesus leva esse homem à parte. Jesus cuspe, segundo o texto, nos olhos desse homem. E depois Jesus impõe as mãos 2 vezes sobre esse homem. E ficou a lição para a gente. Sabe, irmãos, nós nunca deveríamos tentar ensinar Deus nada. Nós não temos que orar e dizer: eu quero que o Senhor faça assim. Ele sabe fazer melhor. Ele sabe colocar de uma forma melhor. Ele sabe trabalhar de uma forma melhor.
Ele sabe responder às nossas orações conforme elas devem ser respondidas e segundo o seu próprio poder, e não segundo a minha manipulação de Deus. Ele sabe que é o melhor para a gente. O método de Deus, o método de Cristo Jesus, sempre vai ser melhor do que as nossas sugestões para Deus. Terceiro lugar, algo bonito deles, que a gente já percebeu. Eles exercitaram o amor. Sabe, quando a gente fala assim, vamos trazer pessoas a Cristo, eles exercitaram o amor, eles colocaram o amor em prática. Se nós não estivermos cheios do amor de Cristo Jesus, nós não teremos a mesma compaixão que Jesus teve da multidão. Nós não teremos a mesma compaixão que Deus teve de nós, ao nos enviar e ao nos mostrar a Cristo Jesus. Então, quando nós não pudermos socorrer, primeiramente, se eu posso socorrer, eu socorro. Se nós não pudermos socorrer pessoas, vamos trazê-los a Deus. Vamos trazê-los a Deus. Se os nossos recursos forem insuficientes, se tudo que nós fizermos não for possível para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas, eu tenho certeza que você não consegue libertar ninguém, traga aqui, traga para Deus, leve para Cristo Jesus. O amor é meio que essa mola que nos impulsiona, uma mola propulsora que vai fazer com que nós tenhamos empatia com aqueles que estão sofrendo. Sem amor, nós não vamos fazer isso. E a pergunta, de novo, nós temos exercitado o nosso amor dessa forma? Nós temos tido compaixão das pessoas? Nós vemos Jesus fazendo algo pelas pessoas, mas nós estamos imitando o nosso mestre e fazendo algo pelas pessoas, principalmente levando-os a conhecer a Cristo e a própria palavra de Deus. Acho que a gente tem que pensar mais sobre isso, sabe? Agora vejamos as atitudes. Eu já meti o pau na multidão, né? Nos amigos. Vamos ver as atitudes de Jesus, né? São melhores, muito boas. Primeira coisa que Jesus faz. Jesus toma o cego pela mão, segundo o texto. O que eles falaram para Jesus? Toca nele. Jesus toma o cego pela mão. Sabe o que Jesus estava fazendo? Aquele homem que vivia com a mão estendida, aquele homem que vivia pedindo esmolas no meio do caminho, agora ele encontra a mão do Salvador, agora ele encontra a mão do Redentor, agora ele encontra uma mão poderosa. Eu imagino aquele homem dando a mão a Cristo Jesus, e quando Cristo toca a mão daquele homem, deve ter sido um momento formidável para ele, porque ele era jogado nas calçadas, as pessoas davam volta. Agora alguém vem e dá a mão, alguém vem e mostra acalento, alguém vem e diz: você não está sozinho, você não está mais abandonado. Agora ele sente que ele nem precisa mais das moedinhas e dos trocados, ele precisava mesmo daquela mão que amparava, aquela mão forte que o segurasse. Que cena bonita deve ter sido essa cena. Em segundo lugar, irmãos, Jesus levou o cego para fora da aldeia. Eu gosto disso. Jesus tira esse homem do meio do palco. Jesus demonstra respeito a este homem. Ao contrário de muitos pregadores, eu vou até botar entre aspas aí, e muitos líderes religiosos, entre aspas, e muitos curadores, que levam as pessoas e jogam nos seus palcos e botam bastante luz, como se eles fossem os espetáculos do dia, exibindo essas pessoas, mostrando para as multidões, talvez até supostos milagres. Jesus não buscava publicidade para os seus atos. Jesus não tratava as pessoas como um objeto. Jesus não botava essas pessoas na luz e diz: olha aí o que eu vou fazer. Às vezes até humilhando certas pessoas. Porque de vez em quando eu ligo lá em algum canal
e o camarada diz assim, quem está curado? Aí a pessoa vai lá na frente, estou curado. Aí fala, o que é? Minha perna não mexia. Então vai. As pessoas saem mancando. Então não foi curado. É até engraçado. Eu fico rindo. Eu não teve cura. E a pessoa, coitada, faz um esforço danado e sai mancando. Né? Aliás, continue orando para eu ficar de pé, já estou. Né? Agora continue orando para que eu ande. Né? E fico de pé pregando lá. Né? Mas Jesus não se preocupava com a massa. Jesus se dirigia ao coração. A atenção de Jesus era de forma individualizada. Ele não estava preocupado com a massa. Ele ia àquelas pessoas que realmente necessitavam do seu amor. E ele buscava privacidade. Em terceiro lugar, Jesus demonstra o seu poder. Né? Às vezes a gente tem compaixão, mas nós não temos poder, né, para fazer o que Jesus fez. Nosso Senhor é assim, Ele não tem apenas compaixão, Ele tem poder. E Ele se compadece. E Ele intervém. O homem não podia ver. Não via nada, cego. Mas o poder de Deus chegou aos olhos daquele homem. E os seus olhos foram abertos. E eu fico imaginando essa cena de novo. Irmão, vocês não sabem quanto eu me deleitei aqui, pegando nos textos aqui da semana toda. Cada dia eu pegava um pedacinho e ia me deleitando nos textos. Né? Eu queria pregar tudo, todo o capítulo. Né? Imagina, 5 horas de sermão aqui no mínimo. Então, quando o poder de Deus atua no ser humano, a cura completa. O sujeito não sai mancando, não. A cura completa. O texto nos informa o seguinte, verso 25 do capítulo 8. O homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Em quarto lugar, Jesus não quer publicidade. Já falamos um pouquinho sobre isso. Em termos dos líderes religiosos e tudo. Jesus simplesmente não estava ali para publicidade. E Jesus fala algo para ele. Ele diz assim, não entre na aldeia. Eu não quero que ninguém veja você curado. A cura é sua. A celebração é sua. E não era um momento ainda. Aquele povo não iria entender o ministério de Cristo. Eles estavam olhando o Cristo de milagres. Mas eles ainda não estavam tendo os olhos abertos para o Cristo Salvador. E Jesus tinha uma missão. Ele ia para a cruz. E ninguém podia impedir essa missão. E certamente, quanto mais ele fosse... quanto mais ele tivesse publicidade, pior seria, porque o povo até poderia intervir, como quiseram fazer, e levantá-lo como rei, levantá-lo como líder. E não é isso que Jesus estava querendo. Jesus estava interessado em cumprir a sua missão. Então, como disse agora há pouco, Jesus curou, né? Mostrou a cura desse homem cego, e nós podemos ver que isso é uma ilustração à cegueira que estava acontecendo no coração dos discípulos. Jesus, em todo momento, estava trabalhando o coração dos discípulos, desde o primeiro milagre com a mulher síria, além de trabalhar a questão da pureza e da impureza do povo gentil e do povo judeu, Jesus estava trabalhando o coração dos discípulos para mostrar para onde ele estava indo, qual era o objetivo. Nós vamos ver para frente que Jesus começa, a partir daqui, Jesus começa a seguir firmemente em direção à cruz. Por que Marcos registrou esses tantos milagres e esse milagre em especial? De novo, irmãos, ele registrou esse milagre especial para que os nossos olhos sejam abertos. Agora é com a gente. Nós lemos, nós vimos. Para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós tenhamos uma visão límpida, uma visão pura de quem é Jesus e o que Jesus é capaz de fazer na minha vida e na sua vida. Que lições nós podemos extrair desse último milagre que está aqui revelado? Em primeiro lugar, é tanta coisa, né? Não deu aí, não. Se alguém está anotando, já não deu, viu, Rev? Em primeiro lugar, Jesus está mostrando que alguns têm visão distorcida da realidade. Eu acho que quando Jesus mostra essa visão distorcida, ele está olhando para nós, mas está olhando principalmente para os fariseus. Né? Quando Jesus passa a mão ali, cospe no olho do homem, ele diz assim, e aí?
E o homem diz, eu estou vendo homens meio que árvores, né? Assim, engraçado essa comparação, né? Eu imagino ele tocando as árvores, cego, e pensando que era um homem que estava paradinho na frente dele, não sei o que ele fazia, né? O que importa é que o discernimento daquele homem era um discernimento muito parcial, muito vago. O discernimento dele era muito incerto. Via pessoas como se fossem árvores. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que muitas pessoas hoje não têm discernimento de que todo homem, cada homem, é produto da imagem e semelhança de Deus. E por não ter esse entendimento, tratam as pessoas como coisas, não como pessoas. Por isso deixam de amar, por isso deixam de levar a Cristo, por isso deixam de ter compaixão com o próximo. Talvez aí, então eu penso que os fariseus é que estavam sendo atingidos aqui com essa questão que Jesus levanta, porque eles eram mais apaixonados por suas tradições, eles eram mais apaixonados por suas leis. Sabe aquela pessoa, trazendo para o nosso tempo, sabe aquela pessoa que gosta de igreja pra caramba? Gosta de tudo organizado, tudo bonitinho, tudo no lugar, mas não liga para as pessoas? Mais ou menos isso. Segundo lugar, Jesus está mostrando que muitas vezes nós precisamos de um segundo toque. Um segundo toque. E eu gosto muito de John Charles Riley, que ele olha para esse texto e ele vê uma ilustração de como nós frequentemente estamos. E ele coloca assim, o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Em primeiro lugar, aquele que já foi a Cristo. Então, nós começamos a ter a conversão, e nós somos iluminados por Cristo Jesus, e assim nós saímos das trevas, e nós encontramos a maravilhosa luz de Cristo. Em seguida, diz ele, quando o Espírito Santo age profundamente em nosso coração, nós começamos a ter discernimento. Aí nós temos os olhos abertos. As verdades, as grandes verdades de Deus. Às vezes tem muita gente que está há tantos anos convertido, mas está engatinhando nas verdades de Deus, quando já deveriam ser mestres, quando já deveriam estar lá na frente. Então, ele traz essa ilustração. Bom, vamos encerrar, né? Vocês não acreditaram mesmo que eu ia pregar 2 horas, então vou encerrar. Já que vocês não acreditaram, a gente encerra. Então, quais as lições práticas para a nossa vida, de tudo que nós vimos, né? Nessa viagem de Jesus com os discípulos, e nessa viagem que eu fiz com vocês, né, junto com Jesus e os discípulos, nós podemos acompanhar tudo que estava acontecendo e guardamos já em nosso coração muitas coisas do que nós acabamos de ver. Eu queria só ressaltar algumas pequenas coisas. Em primeiro lugar, pensem em tudo que nós vimos no contexto. Irmãos, em primeiro lugar, devemos viver na dependência do Senhor, que liberta. Devemos viver na dependência do Senhor, que cura. Devemos viver na dependência do Senhor, que providencia todas as coisas para a nossa vida. Abundantemente. Muito mais do que aquilo que nós necessitamos. Devemos, pela fé, na palavra de Deus, devemos, pela fé, nas promessas de Deus, devemos, pela fé, no próprio Deus, no Senhor Jesus, confiar que todas as nossas necessidades serão supridas. Se Jesus supriu as necessidades lá de pessoas que ainda nem o conheciam, chamados de gentios, já é quarta-feira, chamados de gentios, Jesus fez isso, então nós precisamos confiar. Jesus fará por aqueles que são chamados filhos de Deus, conforme o pastor Jada já orou hoje. Segundo lugar, nós precisamos evitar a incredulidade. Nós não podemos ser como os fariseus, que lidavam com a religião, que lidavam com o sagrado, que vamos dizer assim, caminhavam livremente nas sinagogas, eu traria hoje, nós caminhamos livremente nas igrejas, mas que ficavam só nisso.
sabiam as promessas, mas não confiavam. E muito menos seguiam a revelação bíblica que Deus já havia disponibilizado para eles. Às vezes nós perdemos tantas coisas porque nós não estamos atentos à palavra de Deus. Terceiro lugar, de novo, repetindo, porque nós estamos no contexto. Não dite para Deus aquilo que Ele tem que fazer. De novo. Se Deus vai intervir na sua vida, eu sei que Ele intervém. Se Deus quer trabalhar no seu coração, e eu sei que Ele trabalha, não vai ditar para Ele, não. Tem que ser assim, Ele sabe fazer melhor. Confie nele. Confie nele. Você vai ser visitado. E mais, você vai ser surpreendido. Eu gosto muito das surpresas que Deus faz. Você está esperando uma coisa, Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que pedimos. Ele faz conforme o seu poder. Esse é o nosso Deus. Não ensina a Deus nada, não. Ele sabe tudo. Nós não precisamos ensinar absolutamente nada. E finalizando, irmãos, que a nossa oração, pelo menos tem sido a minha oração, nossa oração seja a mesma do salmista, lá no Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que Deus nos ajude a ter os olhos abertos, para que a gente veja todo esse capítulo 7, capítulo 8, e a gente traga para o nosso coração e para a prática da nossa vida no dia a dia. Muito bom compartilhar esse texto com vocês. E foi muito bom para mim parar em cada pedacinho aqui e me deliciar. Eu queria fazer isso com vocês, não dá tempo. E que Deus nos dê graça e nos abençoe mais e mais a cada dia. Amém.